Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu vou compartilhar com vocês agora algo que muito me honra, que muito me honrou, que é o que eu considero um privilégio, que é quando um estudante me chama para participar, ou para opinar, ou para conversar sobre o que ele está fazendo de TCC. Nesse caso é um rapaz de Novo Hamburgo, Fernando Arriente. Ele marcou um hangout comigo, eu registrei esse hangout, as perguntas foram feitas de improviso, eu não tinha a menor ideia do que ele ia falar comigo, e eu registrei e pedi licença para ele para compartilhar isso com vocês. De repente isso pode para mais outra pessoa ser útil também. Eu espero que sim, espero de coração. Eu falei com absoluta honestidade, improviso, transparência, com todas as incertezas possíveis e imagináveis. Ficou um pouco longo, é 1 hora e bolinha. Tá? Eu estou deixando a versão em áudio também no SoundCloud, vou publicar na usina. Espero que seja útil. Para mim foi uma super honra e um privilégio. Espero ter ajudado no trabalho do Fernando. Alô? Alô, alô, como vai o senhor? Ô, René, tudo bem? Tudo bem aí? E aí? Tá conseguindo enxergar direitinho? Tô, tá tranquilo. Ô, René, primeiramente gostaria de agradecer muito nesse trabalho e te dizer primeiro que eu sou um grande fã de tudo que tu publica, de tudo que tu compartilha. Não, imagina, é outro, é um homônimo, não sou eu não. Primeiro agradecer muito a atenção, o tempo disponível para o meu trabalho aqui de conclusão de curso. Legal. E eu te acompanho já há bastante tempo já na internet e aí agora como eu estou finalizando o curso, eu estou me graduando em comunicação mais voltada para publicidade e propaganda. E aí, dentro dos pilares do meu curso aqui, eu tive que abordar agora no final do curso, obviamente desenvolver um trabalho de conclusão e escolher algumas pessoas que eu considero influentes dentro do mercado de comunicação para ter uma discussão sobre o meu trabalho de digital. Obrigado, ficou honrado, ficou honrado. Então, entre todas as pessoas que eu conheço, eu sigo aqui no Brasil, principalmente de internet, tu é a pessoa que tem, acho que, o pensamento mais... Eu tenho um pensamento mais parecido com o teu, eu acredito. Ok. Eu não sei se eu te parabenizo, mas tudo bem. Mas então eu compartilho muito as tuas ideias, os teus pensamentos que tu compartilha. Então, justamente por isso, eu tive que escolher 3 pessoas para realizar a entrevista desse meu trabalho, que já eu vou te explicar o que é o trabalho. Tá bom. E dessas 3 pessoas que eu escolhi, uma delas é até o Walter Lima Júnior, não sei se tu conhece. Eu acho que eu não conheço não me recordo. Ele é um acadêmico bem... Ele é coordenador do curso de comunicação da USP, se não me engano, comunicação digital. Uau! Então ele é um cara bem influente, assim, e eu gosto bastante do que ele também fala. Eu acho que ele se compartilharia com as nossas opiniões, eu acredito. Que bom. Mas então, René, só uma dúvida. Como que tu me chamou aqui nesse bate-papo? Vai ficar gravado para ti? Como você quiser fazer. Como você quiser fazer. De qualquer maneira, acho que eu estou gravando aqui. Mas se você quiser terminar e começar a ligação de novo, como você quiser. Só fiz isso para adiantar, mas a gente pode derrubar e começar de novo. Não, eu estou gravando aqui também com um gravador no celular, ver se funciona, nunca testei. Mas é que depois eu preciso transcrever essa nossa conversa para o meu trabalho de... Vê como é que fica a tua gravação. Se você quiser, eu te passo a minha depois, sem problema. Isso também eu posso pegar contigo depois. Legal. Sendo breve, então, só explicando um pouco sobre o meu trabalho de conclusão, e sobre um pouco mais sobre o meu background também de trabalho. Eu, há 4 anos, trabalhei 4 anos e meio na Converse All Star, que é uma marca de tênis All Star. Tá. A parte de comunicação digital. Eu era responsável pela presença no Brasil. Então, eu estou baseado em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre, que é um polo calçadista no Brasil. Tá. Então, durante esses 4 anos e meio, eu desenvolvi esse trabalho e em dezembro acabei me afastando da empresa e abri meu próprio negócio. Legal. Começando a tocar minhas coisas por aqui. Então, esse é um pouco do meu background profissional. Agora, a parte do meu trabalho de conclusão.
Eu faço o curso na Universidade Fevale, que é aqui de Novo Hamburgo, não sei se você conhece, acho que não deve conhecer. Não, não. Tá. Então, nesse trabalho de conclusão, eu tô falando basicamente sobre a filtragem de conteúdo, sobre os algoritmos de personalização, de filtros de conteúdo, e o que isso afeta no consumo da informação através da entrega personalizada de conteúdo. Legal. Isso tudo em paralelo com a superficialidade no consumo dessa informação. Ok. Então, até tu publicou no último vídeo, acho que faz uns 2 dias atrás, que tu falou justamente sobre isso, sobre o limite da internet, se tem limite ou não. Isso. Até onde foi o limite. Então, isso muito, ele se casou bastante com essa ideia de que eu estou querendo desenvolver nesse trabalho de conclusão. Então, é uma mescla entre filtragem de conteúdo, algoritmo de personalização para entrega de conteúdo para as pessoas, Tá. isso afeta na experiência de comunicação, e, em paralelo, o que isso afeta na superficialidade do conhecimento dessas pessoas que estão consumindo esses conteúdos. Ok. Então, o trabalho se baseia em cima disso. E a plataforma de entrega desse conteúdo é através do Google Now. Então, eu tô analisando todos esses algoritmos de personalização, todas essas filtragens de conteúdo, para a entrega de conteúdo personalizado no Google Now, específico. Tá. Você está focando no Google Now, tá bom. Isso. Deu para entender mais ou menos o que é a ideia do trabalho? Eu acho que sim. Tá. É porque eu não posso também te influenciar com as minhas ideias, porque eu vou te fazer 3 perguntas, aí eu preciso saber a tua opinião, sem ser baseado na minha referência. Tá bom, tranquilo. Correto? Tá. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui no roteiro de perguntas que eu fiz junto com o meu orientador é uma pergunta bem clichê, assim. Como você percebe a segmentação de conteúdo no meio digital através da criação de perfis de acordo com o histórico de navegação? Como que tu percebe essa entrega de conteúdo personalizado através do teu histórico? Exemplo, navegou em 3, 4 sites de política falando sobre PT, tu começa a receber só notícias sobre PT. Tu navegou em 3, 4 sites falando de tecnologia, tu começa a receber no teu Google Now ali, através das notificações de novos artigos para ler, só coisas sobre tecnologia. O que tu enxerga, o que tu percebe dessa segmentação de conteúdo? Bom, a gente está focando exclusivamente no Google Now, né? Que eu acho que na verdade é até conceitualmente, eu acho bastante original comparando com outras possibilidades que a gente vê por aí, né? Quer dizer, a gente poderia estar falando, sei lá, do Facebook, etc., mas nós estamos focando nessa coisa proativa, né? Que é esse papel que o Google Now está se colocando, né? Nesse papel que o Google Now está se colocando de tentar, a partir de dados que você nem sabe muito bem quais são, tentar ser útil, né? No momento certo, etc. e tal. Para mim é interessante a gente fazer essa distinção, porque eu acho que o DNA do Google, até hoje, quer dizer, pelo menos é o que eu acho mais marcante, é ser útil, né? Acho que desde o começo, né? Vou ajudar você a navegar, a encontrar o que você quiser num oceano, né, completamente turvo, que era a internet antes do Google, era uma coisa opaca, né? Praticamente com o Google fez-se a luz, porque tudo ficou mais transparente. Antes você não tinha essa visibilidade toda. Então acho que o Google nasce com essa pegada muito utilitária, muito acho que é muito baseado em vontade, né? Muito baseado em satisfazer né? uma busca, uma vontade que você tenha. Ao contrário do Facebook, que eu vou entrar, nem quero entrar no mérito, que na verdade o Facebook conseguiu monetizar o inútil, né? O Facebook, né, nunca quis ser necessariamente útil, ele quer te entreter, né? E na verdade o Facebook é muito mais em cima do desejo, que é infinito, que não é, quanto mais infinito for o seu desejo, mais o Facebook lucra. O Google continua com a postura que eu gosto mais, aliás é uma empresa que eu gostaria de trabalhar um dia, que é ser útil, né? Eu também gosto de imaginar que para alguma coisa eu sou útil. Mas então, eu tenho Android, né? Eu tenho o Google Now, eu, né, volta e meia sou surpreendido pelo Google Now,
E isso se estende inclusive a isso daqui. Eu tenho um Moto 360 que ele mostra as notificações do Google, né? Por exemplo, acabei de receber aqui uma mensagem do LinkedIn, não deve dar para ver, mas tudo bem, eu posso responder por aqui ou não. Então eu estou vivendo de maneira bastante intensa, cotidiana, essa proatividade do Google Now, né? A ponto de chegar no fim de semana ele me dizer, sem mais nem menos, que o trânsito para o shopping tá bom só porque eu fui algumas vezes para o shopping naquele mesmo dia. Ou então, para eu chegando num lugar X, ele fala, olha, se você quiser voltar para casa agora, vai demorar 12 minutos. Então tem essa questão que para mim não é só uma questão de filtrar, tem a questão de infiltrar informações, eu já vou chegar nisso, mas acho que tem essa questão de adivinhar ou de se antecipar aos seus desejos, né? De estar ali antes mesmo que você imagina que você precise dele. Eu acho que é isso que está um pouco por trás. Parte do serviço do Google Now, além dessa história de, sei lá, de uma maneira quase mágica, falou, olha, você estacionou o carro lá? Eu falei, como é que você sabe que eu estacionei o carro? Eu não avisei você que eu estacionei o carro, né? Ele deve inferir isso a partir da minha mudança de velocidade, sei lá do que ele faz, né? Mas, já que o foco aqui é essencialmente informação, eu tenho notado que sim, ele tem monitorado um pouco os meus interesses e tem trazido isso, olha, os sites, esse conteúdo eu acho que vai te interessar, né? Curiosamente, isso tem sido mais tranquilo e menos, sei lá, menos creepy, né? Menos aquela coisa de paranoia, do que o tênis da Netshoes que te segue até no micro-ondas. Você abre o micro-ondas, está lá o tênis do Netshoes, porque isso na verdade tem um nome, chama retargeting, né? E você tem esse recurso em mídia, que é ficar seguindo as pessoas ad infinitum, só porque elas clicaram, fizeram uma busca no Mercado Livre, sei lá eu, né? Esse cenário do retargeting, que de repente, olha, eu procurei tal coisa no Mercado Livre, ou no Buscapé, ou vi tal, e aí isso vai me seguindo sem parar, isso engraçado, em termos de percepção, isso me assusta e me incomoda mais do que o algoritmo do Google tem me trazido no Google Now, tá? Simplesmente porque eu acho que eles têm errado menos, eles têm acertado mais. O algoritmo até agora tem se mostrado razoável, delicado e não tem até agora nenhuma surpresa muito negativa. Bom, mas isso é a experiência cotidiana, tá? Por enquanto eu tenho gostado de ter o Google Now, né? Eu volto e meia interajo com as coisas que ele me mostra, porque realmente, como eu uso o Chrome, como eu estou dentro do ecossistema Android, a gente não pode esquecer isso, eu estou dentro do ecossistema Android, eu navego logado no Chrome, meu celular é Android, meu e-mail é Gmail, então eu realmente, né, sou filé mignon aí dessa história. Então, por enquanto, essa experiência está prazerosa, e é inclusive uma das razões de eu não querer sair do Google Now, do Android, quer dizer, ou do mundo Chrome, né? Eu não mudaria para um iPhone porque eu acho que eu teria medo de talvez perder isso. Agora vem um outro aspecto, que é um aspecto que me intriga, mas mais em termos de possibilidade do que realidade do que está acontecendo, que é assim, que engraçado, em algum lugar, né, desse planeta tem um robô tirando alguma conclusão ao meu respeito. Em cima do quê? Né? Quando você faz terapia, né, o cara tira, né, o cara vai trabalhar em cima de 1 hora por semana que você falou com ele, é isso que ele sabe de você, 1 hora por semana que você conversou com o teu terapeuta. Agora, o que já é estranho, porque de repente naquele dia você não estava bem, não deu tempo de você contar uma história importante e tal, e a coisa pode tomar outro rumo. Agora, esse cara está o tempo inteiro monitorando coisas que eu nem imaginava que ele estava monitorando, certo? E aí a ideia de que em algum momento vai ter uma inteligência artificial qualquer, em que em princípio me conhece mais do que eu mesmo, né? Porque de repente ele, sei lá, ele trabalha em cima de evidências, as evidências que eu deixo. Aí fica a pergunta, as evidências que eu deixo, que ele enxerga, elas são representativas do todo, né? E as evidências que ele não enxerga? Ele não sabe se estou com dor de barriga, se eu sonhei, isso ele não sabe, né? Então, para mim é um cenário um pouco preocupante, em termos até de distopia, né, de paranoia, de falar, bom, de uma maneira ou de outra,
Para o Google, eu sou uma pessoa assim, assim, assado, com tais e tais preferências, né? Ele deve me vender, né, em termos de target, de mídia, ele deve me vender como um perfil X, e cara, eu não só não sei que perfil é esse, né, que conclusões que ele tirou, como eu também não tenho a menor ideia se esse perfil me agrada ou não, porque eu também não sei. A única coisa que eu tenho são os efeitos externos. Eu estou parecendo um homem das cavernas diante de uma divindade sobrenatural, porque eu não tenho acesso. Eu não, né, o cara transcende, é uma coisa transcendental. Então, assim, eu estou dividido entre duas coisas. Por enquanto, essa experiência de personalização, que acho que até eu fico pensando se não merecia um outro nome isso, né? Porque não é só... É uma coisa um pouco proativa, é uma coisa um pouco estranha de antecipar os desejos, né? Não é só que ele está mostrando uma extrapolação, ou então, não é que ele está interpolando, de uma certa maneira ele está extrapolando a partir dos meus dados, né? Isso é relativamente perturbador às vezes, mas por enquanto, a qualidade da experiência do tipo, você está viajando, o cara já te adianta qual é a cotação do dólar, faltam não sei quantos dias para você viajar, o cara já começa a te dar a previsão do tempo. Por enquanto, se esse robô vai se tornar um tirano, por enquanto é um tirano bastante amigável, né? Ele está sendo bastante proativo. É o que eu consigo pensar agora. Cara, a questão do meu trabalho ela é justamente nesse teu segundo ponto, na questão da formação do teu perfil, de tu ter conhecimento sobre como ele é construído, como ele é enxergado pelo Google, sobre a possibilidade de poder ou não alterar esse perfil construído pelo Google através dos teus dados fornecidos. Então, ele é justamente, a gente não está discutindo aqui, o meu trabalho de conclusão, ele não discute a eficiência da plataforma, mas sim como que ela constrói esse perfil e como que ela identifica e por que ela identifica o perfil de tal maneira para te entregar aqueles tipos de conteúdos específicos. Tá, se você me permite... Diga. Vai. É que você deu, eu pensei que você... Continua. Só para concluir o pensamento, então, através desses perfis que o Google cria, os teus dados, por exemplo, um perfil de persuasão, um perfil de consumo de conteúdo, um perfil de consumo de calçados, por exemplo. Através desses perfis que eles criam, que isso é dado do próprio Google, que eles criam diversos perfis da mesma pessoa, eles entregam um conteúdo no Google Now. Sim. A nossa pesquisa, o trabalho de conclusão é entender se esse conteúdo entregue no Google Now, ele é superficial ou não, ou se ele é relevante ou não, ou se ele pode te encaixar numa bolha de filtros, que é um mundo ideal que tu só vai enxergar aquilo que tu gosta. Tu nunca vai se deparar com alguma coisa que tu não goste. Por exemplo, tu é contra o PT totalmente. Vai ser muito difícil tu encontrar uma notícia do PT dentro do teu Google Now. Então ok, entendi. Exatamente. Tá. Eu concordo com você que acho que tem dois aspectos aqui, né? Esse efeito bolha, né, que é de uma maneira, quer dizer, de você reforçar o que já é forte, né, que você, a partir, né, de você eliminar um pouco a possibilidade da descoberta, a possibilidade do conflito, a possibilidade da discordância, tal, porque vai estar te trazendo mais do mesmo. Esse é um risco que eu absolutamente concordo, né? Eu ainda acho isso um pouco mais perverso no Facebook por causa do algoritmo do Facebook, da seleção natural, porque ele vai sempre privilegiar alguns tipos de interação. Eu acho que, por sorte, o Google não tem essa mesma mecânica que o Facebook tem, em princípio, mas acho que o risco existe. Porque a partir do momento em que ele está extrapolando dados existentes, nós somos criaturas... Quer dizer, eu gosto de acreditar que a gente é complexo. De repente a gente não é tanto, mas... É só chegar no restaurante, todo mundo chega na mesma hora e sai na mesma hora. A gente não é tão imprevisível assim. Mas a gente gosta de imaginar que a gente é complexo, infinitamente profundo e tal, né? Então, qualquer modelo que ele criar da gente, sobretudo a partir de dados que são tão esparsos,
se bem que são cada vez menos esparsos, porque praticamente tudo que eu faço está passando por esse cara, né? Tudo que eu faço passa pelo smartphone, tem pouquíssimas interações minhas que são abaixo do radar do Google, mas mesmo assim, de qualquer maneira, em cima de dados tão esparsos, ele consiga montar um modelo que não seja uma camisa de força, né? Que não seja justamente que não vá reforçar aquilo que eu já venho manifestando, né? Por sorte eu sou uma criatura de hábitos, então até que para ele deve ser fácil me modelar, porque eu sempre faço a mesma coisa. Mas esse risco existe, claro. Existe um outro problema para mim, que é o seguinte: você está criando uma imagem minha, ou um modelo meu, ou um conceito meu, seja o que for, dentro de um universo que é completamente inacessível, não só porque o Google botou um firewall, não é por causa disso, é porque simplesmente é uma rede neural. Recentemente fizeram um experimento, eles pegaram um algoritmo que identifica imagens, né? Ele olha uma imagem e fala, isso daqui é um gato, uma bicicleta, tal. Aí eles fizeram um exercício. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 desses algoritmos aqui, eu vou falar para o algoritmo que reconhece imagens, para ele gerar uma imagem para o outro reconhecer. Vamos ver se um reconhece a imagem que o outro reconhece. Bom, em suma, chegou uma hora que um ficou gerando imagem para o outro, um ping-pong e tal, aí o cara falou, claro, isso é uma bicicleta. Aí quando ele mostra para você a imagem que um mostrou para o outro como sendo uma bicicleta, cara, é ruído gaussiano, é uma coisa completamente entrópica, você não vê nenhum contorno, você fala, como é que esse filho da mãe está vendo uma bicicleta aqui, né? Então você está criando, na verdade, não é só uma questão de transparência quanto às informações, não é nem isso, é que provavelmente o modelo mental, não é nem mental, o modelo que ele está criando é máquina, é completamente, assim, a gente está entrando numa era, isso que me perturba um pouco, em que você tem como se fosse, sei lá, divindades, é uma esfera transcendente, é uma metafísica, porque está acima da sua capacidade de entendimento, né? É capaz que de repente, vamos supor que num certo grau de sofisticação, o cara consiga inclusive prever o que eu vou fazendo como próximo passo, com muita exatidão, né? Melhor do que eu, é capaz que em pouquíssimo tempo esse cara me conheça melhor que a minha mãe, que a minha mulher, tal, né? E isso é bem perturbador, porque não só tem a questão do poder, claro, o poder em cima de uma companhia privada, né, que visa o lucro, ok? Mas também tem uma outra questão interessante, que é a seguinte: eu acho que nós todos devia ter um direito universal, né, direitos humanos, direito universal a ter a ser um persona. Eu devia ter o direito de esconder algumas coisas, ou de fazer de conta, ou de não contar agora, contar depois, ou querer mostrar um certo lado meu e não outro lado meu, que é esse lado nosso meio teatral, meio cidadão da polis, né? Um lado meio político. Agora, se isso ficar impossível, entendeu? Vamos supor que seja impossível, eu vou no banco pedir um empréstimo, eu vou lá fazer cara de cara bem sucedido e que tem a vida inteira pela frente. Aí o Google vira e fala, desculpa, você pode falar o que você quiser, mas eu sei que você está tomando tal remédio, que teu casamento foi, sei lá. Aí você fala, cara, isso não é justo, né? Eu não consigo nem enganar ninguém mais, né? Então essas são algumas considerações que eu tenho em cima do fato de estar sendo construído algum modelo de quem eu sou, do que eu posso querer, sobre o qual eu não tenho o menor, não é nem mais saber, que informações que vocês têm, não é só isso, cara, ele de alguma maneira está construindo um modelo, né? Não é tipo, eu não quero que você fique com o meu e-mail, eu não quero que você saiba o meu telefone, não, ele está construindo padrões, né? É uma camada acima de abstração, né? Ele está me encaixando em nichos. Eu lembro que uma vez a minha esposa ela gosta muito de estudar religiões, e ela entrou na Amazon para comprar um Alcorão, e ela não percebeu que ela estava logada como eu mesmo, ela entrou na minha conta e comprou um Alcorão. Eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus do céu, só ateu roxo, de uma hora para outra a Amazon acha que eu comprei um Alcorão, o que vai acontecer? Eu fiquei em pânico, até descobri na Amazon como é que eu apago uma certa ação minha do meu histórico, para isso não interferir em nada.
Mas olha a paranoia, eu comecei a entrar na paranoia, eu falei, meu, eu vou de repente ser deslocado de uma categoria para outra porque você comprou no meu nome, né? Sim. Gozado isso, né? Então, é justamente essa metafísica, esse que tu não consegue alcançar, não consegue entender de toda essa realização mental, dessa construção mental que o Google tem, ou que outras plataformas têm através da construção do teu perfil, que é a influência no pensamento das pessoas através disso, dessa filtragem extrema. Então, por exemplo, tem um livro que eu li que é o que a internet está fazendo com o seu cérebro. Sim. Que é a questão, até o cara tem um capítulo no livro que ele fala sobre a igreja do Google. Como se o Google obtém todo o conhecimento do mundo, ele te entrega o conteúdo do formato que eles imaginam que seja interessante através do perfil criado. Então, tu vai ter uma realidade... Calma, eu acho que assim, calma. Muita calma nessa hora. Primeiro que hoje não é só o Google. Né? Quando você pega hoje no mercado hoje, quais são as empresas que estão indo bem? São as empresas de mídia programática, que são empresas que prometem que elas conseguem agregar dados de vários lugares diferentes e a partir desse dado construir quem você é. Então aí você começa a perceber que isso já não está mais no colo de um cara só, já tem empresas que estão consolidando, aglutinando informações que você nem sabe de onde vem direito, né, para dizer, olha, né, agora você, lamento informar, Fernando, mas você faz parte do nicho XYZ, não é nem mais o Google só, né, a coisa extrapolou, né, isso é um pouco complicado. A API dele para mais de 70 parceiros. Então, abriu a API para trabalho de então não é, na verdade não é só o Google, e eu juro que nessa altura do campeonato eu tenho saudade dos tempos que era só o Google. Né? Porque eu ainda, não, sério, juro, palavra de escoteiro, porque eu ainda acho que o Google tinha aí um certo DNA, pode ter sido uma coisa cínica, pode ter sido, não sei, mas ainda acho que tinha um certo DNA de uma missão de ser útil, né? Útil, é isso que eu quero dizer, útil. Agora, quando você vai para os caras que querem basicamente se vender tênis da Netshoes, aí, ou então, sei lá, os caras do Facebook que estão na verdade querendo que você entregue mais informações para ele vender você explicitamente, aí a coisa começa a ficar um pouco complicada para mim. Agora, quanto ao fato das pessoas estarem vivendo, né, num mundo que ou quer dizer, vendo o mundo pelos olhos, né, através de uma lente, que é uma lente que elas não controlam, né, quer dizer, isso não foi só a igreja que fez isso, quer dizer, todo tipo de poder totalitário fez isso. Se você pegar fascismo, comunismo, stalinismo, nazismo, quer dizer, os caras foram muito mais, acho que até mais perversos, muito mais inovadores do que a própria igreja. Olha que eu sou ateu, né? Então a história de você manipular o que as pessoas veem, como elas veem, é uma coisa que o século passado foi bastante fecundo, né? Inclusive porque naquele caso você tinha uma agenda escusa, que era uma agenda totalitária. No caso de um Google da vida, me parece mais, não parece que tem alguma força malévola querendo impor uma versão sei lá o que, ideológica, mas me parece mais um risco que advém do reforço, né? Que aí você fica... Que na verdade é uma armadilha que a gente cria para a gente mesmo. Então, como você explora cada vez menos, se bem que, bom, não sei, estou tentando aliviar um pouco essa história, porque no caso do Google Now, você viaja para algum lugar, a primeira coisa que ele faz é tentar te mostrar coisas interessantes em volta, né? Pontos para você fotografar. Tem algumas funcionalidades, algumas tentativas que são tipo, olha, vai lá fora ver, né? Vai ver o que está acontecendo, vai andar mais porque eu estou controlando você pelo Google Fit e você não andou tanto quanto você deveria. Então eu acredito sim, eu sei que você tem tua tese bastante pronta na sua cabeça, mas eu, mesmo levando em conta que sim, né, o cara está de alguma maneira me trazendo de bandeja, ou tentando adivinhar, mas eu penso o seguinte, isso é uma coisa curiosa, o Google Now eu uso se eu quiser, ele está ali, muita gente provavelmente não usa. A relação que você tem com o Google normalmente não é uma relação pull, não é que eles mandam para você, é você que demanda alguma coisa. Então, eu acho que para grande parte das pessoas, elas fazem uma busca e vem um resultado. É lógico que esse resultado também tem um filtro, também tem uma bolha, também tem algum tipo de algoritmo tentando
adequar mais a você. Sim, mas eu ainda acho que esse é um cenário, o cenário que a gente vive do Google, ainda é um cenário fortemente dominado pelo teu impulso atrás de alguma coisa nova, diferente, ou mesmo que seja igual. Eu ainda acho mais perverso um universo como o do Facebook, que você não precisa procurar nada. Você simplesmente abre e o cara vai te jogando no colo, jogando... Eu não procuro nada no Facebook, as coisas caem no meu... Isso eu acho 10 vezes mais perverso. Ainda mais quando, eu sei que o Facebook não é a tua pauta, mas quando o Facebook vem com essa internet.org, quando ele quer se tornar, né, a internet dos pobres, né? Quer dizer, desculpa, navegar pelo Facebook não é internet, né? Aí sim é perverso. Porque aí você já não está mais no universo, aí fudeu, porque aí é bolha total, Eu acho que no Google ele ainda é assim, quando eu entro no Google, eu estou procurando alguma coisa, 90% das vezes, né? O Google Now é assim, uma tentativa de fazer uma graça, mas ainda acho que é perto do que está acontecendo lá fora, né? Das pessoas que efetivamente só estão vendo os próprios amigos, etc e tal, eu ainda acho o universo mais respirável. Claro. Até a minha tese ela não é tão extremista ao ponto de que é uma força universal do mal que quer dominar o mundo, ou Matrix, não, justamente não é isso que é essa ideia desse trabalho. Mas por que eu escolhi o Google Now é justamente por esse modelo híbrido de push e pull, onde tu tem a possibilidade de realizar uma pesquisa no próprio aplicativo e ao mesmo tempo de receber uma informação que ela seja relevante antes mesmo que tu necessite. Então, esse é o posicionamento da plataforma. Então, é justamente eu escolhi o Google Now porque tu tem esse modelo híbrido entre push e pull. Sim, tem uma outra funcionalidade interessante do Google Now que eu, pelo menos, tenho usado, é assim, muitas vezes, quando ele te mostra um cartão ali no Google Now, ele te pergunta, você ainda tem interesse nisso? Você pode dizer sim ou não, né? Eu percebo isso, inclusive, o YouTube também está começando a tentar ser proativo. Quando você entra hoje no YouTube, você cai de cara no que eles chamam de o que assistir, né? What to watch, né? E eles tentam adivinhar o que você pode se interessar. E você pode ir lá e falar, cara, isso, você vai lá e vai tique. Você fala, eu não quero ver isso, né? Eu não estou interessado, e em princípio isso vai aprimorando. Então, de uma certa maneira, a caixa não é tão preta, né? Eu posso, de alguma maneira, mesmo quando eu faço as buscas, eu posso, no histórico de buscas, apagar um item específico. Olha, eu não quero que isso conste no meu histórico de buscas, né? E aí eu imagino que isso não vá afetar ou vá bagunçar, né, o meu relacionamento, entre aspas, aí, com o Google Now. Então, eu ainda acho que ele te permite algumas liberdades. Até a questão de o que isso é prejudicial, pelo meu trabalho, pelos meus autores que eu trouxe, é justamente essa bolha de filtros, essa filtragem extrema desse conteúdo através de todas essas personalizações que tu mesmo indicou. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso se torne um mundo onde tu não vai encontrar o mundo na internet, falando especificamente de internet, e tu não vai encontrar alguma coisa que te atinja a tua criatividade, fale, o teu ponto de vista não existe só o teu ponto de vista, existem outras pessoas que pensam dessa forma, que está fora da tua bolha de filtros. Talvez sim, talvez não. Eu vou te dar talvez uma razão de negócios, tá? Se você pega, por exemplo, a Netflix fez há um tempo atrás um concurso para quem conseguisse melhorar o algoritmo de sugestão do próprio Netflix, né? O YouTube, como eu te falei, ele está cada vez investindo mais nessa história de te mostrar outras coisas que você ainda não conhece para você. Então, assim, dentro da plataforma do Google, eu percebo que esse conhecimento que ele tem sobre você, ele não está estreitando tanto assim a bolha. E como ele tem interesse em que você passe mais tempo dentro da plataforma, ele está me mostrando outras coisas que eu não conheço ainda, né, e que talvez venham a me interessar, né, talvez me comparando com outras pessoas. É o que o Netflix faz. Bom, o cara gosta de Homem-Aranha, ele vai gostar do Homem de Ferro, né? O cara gosta do Homem de Ferro, então ele vai gostar de robôs da DARPA, né? Então eu ainda acho que é mais perverso o que o Facebook faz. Eu acho que a coisa do Facebook faz é mais claustrofóbica, né? O que o Google tem feito, assim como o Netflix também, como eles têm interesse
em alavancar outras propriedades, né, que você explore mais outros conteúdos, que você consuma mais mídia e tal, ele tenta o tempo inteiro abrir coisas que eu nunca tinha visto. Então, por exemplo, eu recentemente, até por própria sugestão do Google, eu descobri um canal que eu não conhecia, que é um canal de físicos da Universidade de Cambridge. Eu, caralho, que legal, descobri, estou feliz da vida. Né? Então, eu acho que, pelo que eu tenho visto, né, pelas manifestações, eu sei que tem todos os livros, etc. e tal, mas os livros foram impressos não sei quantos anos atrás. O que eu tenho visto agora, né, a experiência por enquanto, não tem sido tão camisa de força assim, e tem tentado se aventurar um pouco além dos meus interesses. Né? Então, vai me mostrar tal coisa. Então, tem essa tentativa de extrapolação, né, que eu acho que é um pouquinho, continuo achando que é diferente do Facebook, sobretudo porque eu acho que o Facebook introduz assim, tipo a estrela da morte, assim, ele introduz a pior mudança no digital nos últimos 200 anos. O Google ainda está dentro de um paradigma que eu entendo, que é o paradigma de tentar ser útil. Se ele tem o filtro da busca? Tem. O Google Now é de uma certa maneira um modelo simplificado, baseado, que pode servir de reforço? Sim, mas acho que nada se compara ao Facebook. Paranoia minha, claro. Perfeito. Não, mas é justamente isso, é uma visão dessas 3 pessoas que eu escolhi participar. Uma, teoricamente, heavy user da plataforma, que é o caso tu e eu também sou bastante heavy user da plataforma do Google, um acadêmico e uma pessoa que simplesmente não utiliza o Google. Tá. Através desses 3 perfis a gente vai conseguir ter uma noção geral de como que enxerga essa plataforma, essa filtragem. Bom, então, partindo para a segunda pergunta, que a gente já conversou bastante sobre ela, mas só para a gente ter aqui como roteiro, sabe o livro do Pariser, que lançou, o Eli Pariser, sobre a bolha dos filtros, Sim. sobre a filtragem de conteúdo, não sei se você chegou a ver. Então, nesse livro ele trabalha com 3 dinâmicas que ele aborda nesse livro, que essa filtragem de conteúdo está alterando o nosso relacionamento na internet. Ele afeta essas 3 dinâmicas no nosso tipo de relacionamento na internet. Então, a primeira dinâmica, eu vou falar das 3 dinâmicas e tu pode comentar em geral o que tu acha dessas 3 dinâmicas que ele traz no livro. A primeira dinâmica que ele traz, o Eli Pariser, é que estamos sozinhos na bolha. A gente não tem a possibilidade de, por exemplo, tu recebe alguma informação que só tu vai recebendo, o algoritmo vai te entendendo sobre aquele determinado assunto, vai recebendo aquela informação, recebendo, o mesmo no mesmo, e tu não consegue ter um ponto de convergência onde tu consiga conversar com alguém que recebeu o mesmo conteúdo que... Isso num futuro distante, mas a filtragem vai ser tão extrema para o Pariser que um momento vai chegar que tu vai estar sozinho na tua bolha de filtros, no teu bolha de conteúdo, tu não vai conseguir se relacionar com as pessoas para conseguir trocar ideia sobre aquele determinado assunto. Isso é uma dinâmica que ele aborda no livro. A segunda dinâmica que ele aborda é que tu não opta por entrar na bolha. Então, tu não tem um botão assim, antes de entrar no Google, e fala, não, eu não quero ser filtrado, não, eu não quero que o Google crie o meu perfil, ok, eu quero ser totalmente anônimo e receber conteúdos de diversos tipos de assuntos. Ou seja, não tem a opção de escolha entre querer ou não ser filtrado. E a terceira dinâmica que ele traz é que a bolha é invisível. Simplesmente tu não sabe que ela existe. Ela está acontecendo por trás. Quem sabe que ela existe quem realmente utiliza a plataforma como heavy user, mas se tu pegar a grande massa que utiliza a internet no Brasil hoje através do celular, de cartão, enfim, mobile, não entende dessa dinâmica da bolha dos filtros por trás e começa a ser influenciado através desses conteúdos apresentados naquela bolha de filtros. Isso se encaixa desde Google até Facebook, até todas as plataformas, mas a dinâmica da filtragem de conteúdo extrema em todas as plataformas é que o Pariser aborda nessas 3 dinâmicas principais. O que tu acha disso? Eu acho que assim, eu acho que toda vez que a gente pensa do futuro, a gente está normalmente extrapolando alguma coisa que você está vendo agora e está levando ela ao extremo, né? Você aumenta até não poder mais. Tá? A questão é a seguinte, para que companhia interessa, para quem interessa isso como modelo de negócios, você está tão absolutamente isolado,
Na verdade, não é muito isso que a gente vê. Né? Qualquer projetinho que você vê hoje, qualquer produtinho, qualquer startup, etc e tal, sempre tem, isso tem um aspecto do social, tem um aspecto do social. Eu acho que esses caras escreveram essa porra toda antes de começar essa febre do social. Né? Antes de qualquer botão, o site do planeta, qualquer aplicativo tem um botão de compartilhar, tem um botão do WhatsApp, tem um cara, se eu não me engano, acho que o site do Estadão Mobile, um dos botões é o WhatsApp. Isso é extremamente interessante. Né? Não é só Facebook e Google, é o WhatsApp, que é abaixo do radar, que não tem filtro, é pessoa para pessoa. Né? Então o cara provavelmente, ele extrapolou uma possibilidade que ele viu, que é uma possibilidade técnica, mas a técnica ela não acontece no vácuo. Né? Essas coisas só vão para frente ou não se elas tiverem algum interesse comercial, político, se for por trás. Né? Qual é a empresa que tem interesse nesse tipo de afunilamento? Né? E se você perceber, mesmo agora que redes sociais explodiram, né, eu também tinha receio que a gente não vai ter mais assuntos comuns, né? A gente não vai ter mais nada comum para conversar no bebedouro. Né? Cara, não é isso que acontece. Para minha surpresa, tem bobagens que acontecem na internet, seja um vídeo, seja uma charge, ou seja o que for, que quando você vai ver, todo mundo viu. Né? Quando o cara fez essa previsão, eu acho que ele não tinha ideia do que ia se tornar essa coisa do compartilhamento, que também não sou um dos maiores amantes disso, né? Mas isso está, de uma certa maneira, deixando de lado essa novidade. Mas voltando, eu não consigo imaginar quem teria interesse em que você fosse verticalizando e focando e pronto, você é um cara absolutamente singular que só vai consumir aquele tipo de conteúdo que só você viu. Na verdade, tem inúmeras forças, inclusive marcas, inclusive, né, que têm interesse em passar a mesma mensagem para muita gente. Né? Não existe nenhuma marca ou nenhuma agência que seja capaz de produzir um anúncio personalizado para cada um. Você é do Sul, né? Eu tomo muito. Quer ver? Olha aqui, vou mostrar isso aqui. Olha só. É uma garrafa de mate leão e está escrito assim: mate leão é feito com folhas de erva mate selecionadas e tostadas num processo único, especialmente para você. Não é especialmente para mim. Isso daqui é feito em massa para uma caralhada de gente. Estou contando que esse cenário do cara, ele está extrapolando, mas ele está deixando de fora algumas variáveis. A primeira delas ainda sempre vai ter gente interessada em passar a mesma mensagem para muita gente. Tá? Segundo, não é economicamente viável você gerar conteúdo 100% personalizado, não dá. Né? Economia de escala funciona, não tem jeito. Né? Se você já trabalhou em agência, você não faz 500 milhões de versões de anúncios, você faz 2 ou 3 e olha lá. Né? Conforme a audiência, mas se você pega grandes grupos, já está valendo. Então, primeiro, eu acho que não tem nenhum interesse comercial nisso. Segundo, eu acho que existem interesses comerciais sim, para de alguma maneira reverter essa história. E terceiro lugar, eu acho que esse modelo foi implodido, né, por essa coisa meio grassroots, que as pessoas compartilharem entre si e compartilharem abaixo do radar. O WhatsApp é abaixo do radar. Você não sabe quantos grupos tem, você não sabe se não tem acesso, você não sabe quem mandou para quem. Tudo bem que o Facebook comprou os caras, mas acho que eles compraram porque eles já perceberam a próxima mudança. A próxima mudança é isso, é você compartilhar abaixo do radar. Né? Então eu acho que esse risco teórico, acadêmico, etc. e tal, eu acho que ele está velho. Eu acho que ele está velho. Porque tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Uma coisa é do que a técnica é capaz e do que as pessoas são capazes. Por mais que a técnica avance, pessoas são pessoas. Pessoas são fofoqueiras, pessoas são curiosas, pessoas são exibicionistas. Ninguém no mundo quer ser esse cara que não tem assunto com ninguém. Então, embora esse seja um risco técnico, quem é que vai, que nem o Google Glass, quem vai querer usar aquela porcaria? Ninguém é louco, porque você vai se isolar e vai ser o glass hole. Alguém quer ser o glass hole? Não. Então, eu acho que essas teses bonitas, acadêmicas, do teu trabalho, vai dar certo, bacana, mas elas estão datadas. Eu acho que elas estão datadas e elas precisavam ser revistas, na minha modesta opinião. Eu vou tomar mate. Até a questão do que o Pérez aborda comercialmente falando, o interesse das empresas em manter essas pessoas na filtragem de conteúdo,
que as pessoas se manteriam mais tempo navegando na plataforma através de conteúdos que elas se interessariam. Ah, tá, isso sim. Então o modelo de negócio que ele visualizou no Google é justamente isso, que ele vai te entregar conteúdo tão relevante que tu vai continuar na plataforma clicando de links e links e links, sim. E tu vai ficar clicando de anúncios e anúncios e anúncios. Então esse é o interesse para o Pérez do Google em te manter filtrado. É o interesse de todos, não? Ninguém quer que você saia, entendeu? Ninguém quer que você, desde o tempo da América Online, velha guarda, você se lembra da América Online na década de 90, antes de haver web, havia América Online, que era um universo fechado, você só navegava dentro da América Online, não tinha nada fora da América Online, né? Aí quando começou a web, ainda existia a web e a América Online. Com muito tempo ela saiu da gaiola dourada. Todo mundo, se você pega a Apple, se você tem algum produto da Apple, a Apple só quer que você compre Apple, né? Todo mundo tem essa paranoia, essa ciumeira de querer que você só não saia nunca da plataforma. Se bem que isso já está começando a mudar na hora que você pega a Microsoft criando aplicativos para Android, criando para Apple, o Google Now funcionando na Apple, você começa a perceber que os caras começam a ir atrás de onde as pessoas estão, né? Porque eu acho que, aí eu volto para a minha questão, é assim, existe aquilo que as empresas querem, existe aquilo que a tecnologia permite e existe aquilo que as pessoas estão dispostas a entrar. Não é mesmo ele argumentando que a bolha é invisível, eu não vejo a bolha, não entro, né? Eu estou na bolha, não percebo. Até a página 3, minha mulher, por exemplo, se recusa a se logar no browser do Google, ela se recusou a criar um perfil no Google+, ela não está no Facebook, então assim, existem pessoas sim que tentam ficar abaixo do radar ou tentam ficar fora disso. Se elas não estão logadas no Google, não tem como o cara ficar filtrando demais. Então assim, eu acho que quando o cara é um acadêmico que tem uma tese, é lógico que ele vai carregar nas tintas, né? Inclusive para ser reconhecido como o cara que tem aquela tese bastante nítida e bastante clara. Mas eu acho que o Google adoraria que ele tivesse razão, mas acho que o cara não tem tanta razão assim, porque a gente acaba, e isso não estou querendo fazer, sei lá, elogio de nada, mas a gente acaba implodindo essas estratégias todas porque a gente é volátil, né? Nada impede que daqui a 1 ano ou 2 você canse do Facebook e vai embora, como já acabaram tantos outros. O cara monta a gaiola que ele quiser, tipo a gaiola da Apple. Eu não entro na gaiola da Apple, mas nem por um cacete, porque eu não gosto, não sou afim, né? Então são tentativas, mas aí a questão, como em qualquer tecnologia, as pessoas vão entrar nessa roubada ou não? Às vezes sim, às vezes não. Perfeito. Não, é bem isso daí mesmo, é bem essa visão que eu necessitava para contrapor esses pontos dentro do meu trabalho. E aí, só a última pergunta, então, que eu acho que é o cerne de todo esse trabalho. Não sei como está teu tempo aí. Tá tranquilo, vai mandar pau. Tá, então essa última questão aí é sobre a ponta de tudo essa filtragem, toda essa bolha de conteúdo, todas essas entregas de conteúdo filtrado, é a ponta disso tudo. Que é um outro autor que eu utilizo aí, que é o Nicholas Carr, que ele fala como a internet está modificando o formato que a gente pensa. Tá. Então, isso é mais na ponta do conhecimento, as pessoas adquirindo conhecimento através da internet. Então, hoje, a memória da cabeça está sendo substituída pela memória do silício, as pessoas já pesquisam direto no Google antes de querer tentar aprender com alguém, conversar com alguém, já vai direto para o Google pesquisar sobre aquele determinado assunto. Isso que o autor traz no livro dele. Então, para esse autor, ele faz uma mescla entre a filtragem de conteúdo para a entrega desse conteúdo filtrado e o consumo desse conhecimento através da internet muito superficial. As pessoas não leem mais com profundidade, não vão mais atrás dos assuntos, justamente pela facilidade de consumo de conteúdo. E essa facilidade de consumo de conteúdo através do Google, conteúdo superficial, ela é cada vez mais reforçada pela filtragem de conteúdos específicos. Tá. Então é isso que é uma relação que o autor faz entre bolha dos filtros, superficialidade no consumo da informação através das novas tecnologias. Então eu quero saber qual é a tua visão sobre a superficialidade do consumo na internet de conhecimento. Vamos lá, Nicholas Carr, né? Sabe que há muito tempo atrás um autor chamado Humberto Eco lançou um livro que chamava Apocalípticos e Integrados, que ele falava que todo mundo, todo intelectual se divide em duas tribos: os que acham que o mundo vai acabar
que são os apocalípticos, e os integrados que não, acho que tudo é assim mesmo, e tudo é isso mesmo e tal. Curiosamente, 20, 30 anos depois desse livro, acho que as coisas continuam valendo essa divisão, né? De uns tempos para cá surgiram os apocalípticos de carteirinha, o Nicolas Carr é um deles, tem o Jaron Lanier, eu também sou meio apocalíptico, mas não é nem, no meu caso não é nem uma... simplesmente porque eu adoraria pensar de outra maneira, mas não consigo. Não é nem uma questão de ter escolhido um personagem. Mas a questão, quando eu ouço esse papo, não, porque agora as pessoas... Agora comparado com o que, cara pálida? Essa é uma questão que me intriga, porque eu ainda tenho, e eu vou dizer, eu assumo, eu tenho um ranço iluminista, romântico, libertário, blá 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 blá, que é o que faz com que eu me irrite com o Facebook, que para mim é o triunfo, sei lá, da bobagem, né? Para mim, o iluminismo para mim acaba com o Facebook. O Google ainda está dentro de uma certa perspectiva, mas quando ele vem com esse papo que a internet, comparado com o quê? Né? Comparado... Quem fazia o que antes e de que maneira? Né? Em que época da humanidade que ele está achando que as coisas foram muito melhores? Né? Que classe social, não sei, era a aristocracia antes da Primeira Guerra Mundial, ou eram, sei lá, a melhor geração que foi para a Segunda Guerra, ou então, sei lá, a bossa nova brasileira? De quem que ele está... Quando que foi exatamente ideal? Quando que foi melhor? Né? Que visibilidade que a gente tem de quanto as pessoas sabiam, como consumiam. Pensando em termos de Brasil, aterrissando um pouco essa história, cara, na boa, a gente nunca leu. Simples, nunca leu. Nós somos um país absolutamente balneário. Né? Buenos Aires tinha mais livrarias que o Brasil inteiro. Né? A gente nunca leu. A gente nunca valorizou o conhecimento, a gente nunca valorizou o estudo. Com internet, sem internet, com tudo que for, né? Esse nunca foi a nossa praia. Então, quando eu vejo às vezes o pessoal um pouco indignado como as coisas estão, eu falo, ok, tá legal, podia ser melhor, tal, mas e como é que era antes? As bibliotecas estavam cheias? Vendia mais livro? As pessoas escreviam cartas o tempo todo? Quem fazia isso? Eu não sei. Então, eu acho que vale a pena quando a gente vê esses caras que estão vendo o fim do mundo ali na esquina, ou lamentando o rumo que a humanidade está tomando, pensar assim, humanidade de quem, cara pálida? De quem que ele está falando? Né? Ele está em Nova York, ele está na Califórnia, ele está falando do terceiro mundo, porque na real, cara... a gente não tem nenhuma época áurea para lembrar, mas nem na Grécia Antiga, não tem nenhuma época assim, nossa, no tempo da minha avó, no tempo da minha avó, né, o Brasil tinha praticamente escravos, então não sei se é uma boa lembrança. Então, quando eu pego alguém que é apocalíptico profissional, né, quando o cara só vê o lado negativo o tempo todo, isso está transformando a maneira como a gente funciona. Cara, nosso cérebro sempre foi plástico, entendeu? A hora que a gente começou a escrever, Sócrates reclamou, Sócrates achou que escrever ia ser o fim da memória, ninguém mais ia saber a Ilíada de cor, porque as pessoas sabiam a Ilíada de cor, em algum momento alguém soube essa história, ninguém mais sabe essa porra, que você pega o negócio e lê. Ele falou, meu Deus, agora vai ser o fim do mundo porque não sabemos mais a Ilíada de cor. Cara, olha quanto o mundo andou porque a gente aprendeu a escrever. O nosso cérebro, sim, ele é plástico. Se a gente vai estar hoje dependente demais, né, o que você faz se acabar a força? Né? Você não consegue nem mais fazer um sanduíche mais, você não sabe mais nada, você não sabe qual é a temperatura, você não sabe nada, porque para tudo você depende de uma plataforma técnica. Né? É uma fragilidade? Sim. Né? Isso talvez esteja mudando o cérebro, muito provavelmente sim, como qualquer coisa muda o cérebro. Dirigir muda o cérebro, andar a cavalo muda o cérebro, né? Qualquer coisa que a gente escolha fazer, o nosso cérebro é plástico. Então essa é a primeira questão, não é que você está distorcendo a pureza da nossa mente. Primeiro que a gente não entende a porra da mente até hoje. A mente... Esquece Descartes, esquece qualquer coisa, esquece Platão, a gente não entende muito bem, então, vagamente. Né? Então, não é que a gente está conspurcando alguma coisa pura. Não, nós temos um cérebro bastante plástico e que vem mudando na medida em que a gente tem o telefone, já foi uma mudança,
Eu não estou dizendo aqui que todo progresso é positivo, eu não acredito que todo progresso seja positivo. A questão é comparado com o quê? Aí você fala, puxa, a internet, puxa, a vida está nos condicionando. Aí você fala, tá legal, se não tivesse a gente já está fazendo o quê hoje? Desculpa. Né? A gente ia ter que ir na biblioteca da esquina, ia ter que ligar a televisão, esperar o horário certo. Que alternativa que a gente tem? Né? Então, eu tenho um pouco de resistência com quem é mais pessimista do que eu que eu sou um chato, um pouco por causa disso, porque vira segunda natureza, você começa a reclamar por reclamar. Mesmo que nós estejamos sim, né, mudando, mudou o attention span de um adolescente comparado com a geração anterior, ok? Né? A geração anterior eram poetas, né, homens do Renascimento? Também não, né? Qualquer geração que a gente olhar para trás não é nem melhor nem pior que a nossa, né? Então, esse negativismo, essa coisa que eu estou chamando aqui de ser apocalíptico, eu acho que ele pode virar quase um vício de pensamento. Quando eu acho que vale a pena a gente ser um pouquinho mais, não, otimista eu não consigo ser, porque achar que a tecnologia é alguma salvação messiânica ou que o progresso é uma coisa inevitável é uma besteira. Progresso é uma coisa muito delicada, né? A civilização é muito frágil, sempre foi, né? Sempre foi. Roma acabou, a gente teve 1000 anos de Idade Média. Roma tinha água encanada, o chão quentinho, tinha bibliotecas, tal. Isso acabou, demorou 1000 anos para a gente ter essa merda de novo. Então é tudo muito frágil, né? Mas eu não consigo ter uma coisa muito messiânica ou muito salvadora, religiosa com relação ao progresso. Mas ao mesmo tempo, a história de só ver nisso um lado ruim, eu acho que merece sempre algumas perguntas. O cara fala, putz, hoje a gente quem? Comparado com o quê? Versus quem, cara pálida? Então tá bom, hoje você tem a molecada, o que quer queira, quer não, tá todo mundo escrevendo muito mais do que antes. Na boa, eu passei minha adolescência no telefone, assim, ó, lá, falando que nem um louco, não escrevia de vez em quando, né? Hoje os caras estão escrevendo, isso é bom ou isso é ruim? Né? Isso é bom ou isso prejudica? Isso diminui talvez. O que me preocupa mais, sendo franco, mais do que essa história toda, não é tanto a questão cerebral, mas é um pouco a questão afetiva. Né? A gente está sempre pensando em termos muito cerebrais, muito racionais. O que me preocupa é que todas essas novas mídias, elas priorizam o olho, né? Elas priorizam assim, o olho conectado direto no cérebro, quando na verdade a gente depende de empatia, depende de habilidades sociais, depende de entender o outro, depende de conseguir se expressar em tempo real, como eu estou fazendo agora com você, né? Sem ter não é que você me mandou as perguntas e eu vou ficar 3 dias pensando para te dar uma resposta brilhante, né? E vou ficar corrigindo no Word. Não, estou respondendo em tempo real. Então eu acho que se tem alguma coisa que me preocupa mais do que essas questões hoje, é simplesmente o fato da gente estar mediando demais algumas relações e estar perdendo algumas características que nos tornam mais humanos. E aí eu estou pensando em questões afetivas, em questões físicas, em questões sensoriais, em questões táteis. Eu não estou nem tão preocupado assim com a bolha, com o filtro, com o fato do nosso cérebro estar mudando. Eu estou mais preocupado com o cara assim, com a carinha enfiada assim, e sem ver se ele vai cair num buraco, né? Então, eu conheço o cara, eu já vi ele em inúmeros debates, o cara é bastante articulado, ele é bastante, fala muito bem e tal, mas eu gostaria que ele tivesse um dia a transparência de falar, bom, talvez, né, vendo de outra maneira, né, talvez pensando de outra maneira, talvez hoje estejam acontecendo coisas que não seriam possíveis sem isso tudo, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, ou por exemplo, cientistas colaborando numa mesma questão em tempo real, né? Tem uma série de coisas que estão acontecendo porque a gente tem essas plataformas, senão a vida ia ser muito mais complicada, né? A gente está tendo, inclusive, acho que isso que para mim acho que é um pouco desconcertante,
pela primeira vez na vida, a gente, ao invés de ficar fantasiando sobre como as pessoas são, a gente está vendo meio que ao vivo e a cores, como todo mundo é, né? Os preconceitos, as falhas, a ignorância. Antes a gente, sei lá, imaginava, né? Eu até preferi, eu acho que eu era muito mais bondoso, eu imaginava que as pessoas eram mais legais, não são. Mas, então, eu acho que tem coisas acontecendo hoje que alguns desses caras previram, outros nem tanto, né? Porque normalmente quando você lança uma tecnologia, as pessoas sempre dão um somebody love na tecnologia ali, a coisa sai meio fora de controle, né? Vira alguma outra coisa, aí você tem que ficar correndo atrás, né, para não perder o pé. O Google está correndo atrás, não sei se ele vai conseguir. Aliás, esse já tem um parênteses interessante, né? Esse universo do Google que parecia uma coisa tão estrela da morte assustadora, eles estão perdendo o pé. Por quê? Porque eles estavam se pautando num modelo de humanidade que é a humanidade que busca. Mas na verdade a gente busca uma vez a cada 3 horas. Agora, se ficar sentado com um monte de coisa legal caindo no colo, putz, a gente passa o dia inteiro fazendo isso. Isso não estava no radar do Google, né? E aí precisou surgir uma outra empresa, que é o Facebook, para perceber que, peraí, né? As pessoas não são só vontade, elas também são desejo, elas também são várias coisas. Então, algumas das ideias que a gente tinha sobre o triunfo, ou o desdobramento, ou o futuro, né, de alguns riscos desses, eu acho que se a gente tiver humildade, a gente vai perceber que as coisas tomaram rumos talvez um pouco desconcertantes, um pouco surpreendentes, né? Nenhum desses caras tem certeza que daqui a 5 anos eles vão estar no mesmo lugar, nenhum desses caras, nem Microsoft nem se fala, nem Google, nem Facebook. O Bill Gates já falou, né? Você pode ser o líder por 200 anos, se você vacilar no ano seguinte você não é mais, né? Então, eu entendo que né, a lição de casa, eu entendo o trabalho do cara e tal, mas eu ainda acho que é fácil, é relativamente fácil você ser pessimista. Eu digo isso por mim mesmo também. É relativamente fácil você criticar, né? É relativamente fácil você apelar até para uma coisa que é um pouco instintiva em todos nós, que é achar que antes era melhor. Antes sim que a comida era boa, antes sim que as pessoas eram saudáveis. Não eram saudáveis, as pessoas eram mais baixinhas, as pessoas morriam antes, as pessoas eram mais burras, elas tinham mais preconceitos, entendeu? As pessoas atravessavam a rua para não encontrar judeu, para não encontrar preto. Então não tem antes melhor, né? É capaz que a gente esteja aos trancos e barrancos, mesmo que de uma maneira não tão romântica, criando um novo tipo de civilidade, de cosmopolitismo, né, com mais tolerância, talvez, na boa, assim, esse efeito filtro que você está falando, se eu pensar como é que era a vida do meu pai na década de 40, cara, na boa, ele não tinha ideia de nada, ele morava numa cidade do interior, você mora em Novo Hamburgo. Quantos pretos e japoneses você vê por dia em Novo Hamburgo? Se eu for na Liberdade, não vê, cara, você não vê, você está em Novo Hamburgo. Se você for para Salvador e for morar em Salvador, quantos japoneses e loiros você vai ver o dia inteiro? Só gringo, né? Então, na verdade, existem, não é que se você desligar esse filtro tecnológico, você vai sair da caverna de Platão. Não existe sair da caverna de Platão. O Platão tem que enterrar e cuspir em cima. Não tem história de caverna de Platão, porque não tem nunca como sair. A condição humana é essa. Nessa altura do campeonato eu sou muito mais David Hume do que Platão. Isso chama condição humana. A gente está sempre vendo as coisas por uma perspectiva local. Sei lá, viajei. Não, mas é justamente isso. A tese principal do meu trabalho é justamente entender se essa filtragem, ou se toda essa filtragem, entrega de conteúdo personalizado, afeta ou não no conhecimento das pessoas. Afeta, pronto, eu acho que afeta. Agora tem uma outra questão que é interessante, que é a seguinte, que essa para mim é foda. Essa é foda, pode botar foda com PH até. Que é a seguinte: quem somos nós?
os intelectuais, né, para cagar regra sobre o que as pessoas deveriam estar fazendo. Isso é uma questão super importante para mim, porque o que acontece? Eu cresci a vida inteira, antes de ter social media, etc e tal, que aí você fica nessa história, não, porque vamos iluminar as massas, né? Vamos lá iluminar as pessoas, porque isso que aquilo. Aí depois você começa a aprender a indústria cultural, das mídias de massa, da manipulação, vamos libertar as pessoas. Aí o que acontece? Hoje, as pessoas, por conta própria, estão construindo bolhas tenebrosas, por conta própria, não precisa de nenhum império do mal, entendeu? Por conta própria elas estão consumindo lixo cultural, não precisa da Rede Globo para fazer lixo, ela faz lixo cultural, ela consome lixo cultural, ela espalha lixo cultural. Aí você fala, bom, olha, eu vou te mostrar a BBC, o cara fala, meu, caguei para a BBC, eu vou lá no Pirate Bay. Isso para mim, eu estou sendo muito franco contigo, isso para mim é um choque. Né? Porque eu ainda tinha aquela coisa meio iluminista, meio aquela missão missionária de iluminar as massas, mas os caras estão cagando, ninguém quer viver como eu vivo, né? Ninguém quer passar o dia inteiro ouvindo podcasts da BBC 4, né? Ou ouvindo audiocursos sobre a história da civilização ocidental. Cara, ninguém, bicho, o cara quer consumir, ele quer produzir isso e aí o que a gente vai fazer? Né? O que o Nicolas Carr quer? Pega lá, o que ele quer, o Nicolas, o que você quer, o que você sonha? Aí você vai lá para as pessoas e pergunta, é isso que vocês querem? Muito provavelmente, vão falar, não queremos não, vai você, go you, tá bom assim, adorei. E o que você vai enfiar na cabeça das pessoas? Será que não é uma coisa totalitária da nossa parte? Forçar as pessoas a um modo de vida, de pensamento, de repente o cara quer que o Brasil seja um balneário, boa. É isso que ele quer, Brasil balneário, tá ótimo. Para que a gente vai ser China? Dá muito trabalho, vamos ser balneário. Mulher, bunda, futebol, tá ótimo. Você ia falar o quê? Eu não sei, eu estou pensando por mim mesmo. Eu sou o nicho do nicho do nicho, eu tenho a menor audiência do planeta. Entendeu? Eu sei que eu sou chato, eu sei que ninguém quer ser como eu quero ser, ninguém quer, entendeu? Hoje a gente está vendo que as pessoas estão por conta própria, com filtro, sem filtro, dane-se, elas estão escolhendo uma coisa que é desconcertante, para mim é desconcertante. Sim, então, é justamente essa minha tese, que o meu trabalho está chegando, é que a gente chegou numa conclusão, a internet é um pedaço, um fragmento do processo de formação de uma pessoa, então o processo de conhecimento cultural de uma pessoa, ela passa também pela internet, mas principalmente pelas relações culturais, pelas relações com a família, pelas relações com as mães. Sim. Então a gente está desmistificando esse apocalipse. Bom, concordo com você. Não, é só ver, cara, se fosse assim, se a internet fosse tão poderosa, não tinha Estado Islâmico. Tá? Exatamente. Hoje tem cara saindo do conforto da Inglaterra, da França, do Canadá, para ir morrer pelo Estado Islâmico. Por quê? Porque Cássio, né? Ele tem internet, ele está lá, YouTube, ele vê tudo, ele tem tudo que ele quiser. Por que ele está largando tudo isso para ir atrás do Estado Islâmico? Se a internet fosse tão poderosa, esse cara hoje era o Stephen Hawking, entendeu? Não é, ele vai lutar pelo Estado Islâmico. Então, a gente tem que, curiosamente, outra coisa que tem um pouco a ver com isso também, o que você percebe hoje não é o triunfo de uma globalização que na verdade é um triunfo dos regionalismos, dos nacionalismos, dos tribalismos. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar que de repente a coisa ia estar cada vez mais entrópica, cada vez mais complexa? Cadê aquele papo de humanidade, sei lá quanto ponto zero? Não tem, cara. Assim, o que mais faz sucesso, de uma maneira bastante perturbadora, são nacionalismos na Ucrânia, na PQP, tem trocentos malucos na Líbia, não sei o que na Síria. Então, sei lá, eu confesso que nos tempos de hoje eu estou bastante perplexo. Então as minhas certezas hoje não valem mais tanto. Estou sendo muito transparente com você. Não, mas olha, René, eu acho que é isso mesmo. Bem dentro da ideia do que eu estava buscando, trocar essa ideia contigo, era justamente essa outra visão, porque o Walter Lima, que é esse autor, ele é bem apocalíptico também, na questão do web jornalismo. Então ele fala muito que os jornalistas estão se adaptando
a esse novo consumidor de informação. Então, os jornalistas têm que se adaptar às tecnologias de informação para conseguir sobreviver. Concordo. Isso é lamentável, isso é uma coisa que eu lamento. Ele, por exemplo, ele comenta que nos Estados Unidos os jornais têm rankings de quantas matérias mais clicadas, e em cima dessas matérias mais clicadas e acessadas, eles façam a pauta do jornal seguinte, no dia seguinte. Isso. Então, já saiu daquele jornalismo tradicional para o jornalismo filtrado, né, personalizado, de acordo com o seu consumidor. Então, ele é bem apocalíptico nessa questão. Então, é por isso que eu queria uma visão um pouco mais de usuário mesmo da plataforma, do que uma visão de um acadêmico ou de uma pessoa que não utiliza o Google em si. Na real, assim, isso não eu trabalhei em televisão, né? Minha formação original é televisão. A gente trabalhava com o olho na tela, outro olho no Ibope. Então, assim, fazia-se o que dava Ibope. Porque Ibope significa o teu espaço publicitário vale mais, você pode vender aquele anúncio, aquele espaço publicitário por mais dinheiro. Então, se o jornal não tinha isso antes, é porque ele não conseguia, é que não tinha um Ibope medindo o jornal daquela maneira que a televisão era medida, né? Então o problema não é a internet, a televisão já estava tomando esse rumo, né, de correr atrás do próprio rabo com a questão da audiência, na hora que inventaram o Ibope ou qualquer outra dessas métricas em tempo real, né? A hora que o jornal foi para a internet, ele se deparou com a mesma história, se deparou com outras inovações, né? Redes sociais, Google, que são realmente um desastre, né? Então o fato dele ter que se pautar, qualquer jornal se pautar pela audiência, não é, cara, é só porque o jornalista antes era papel não tem Ibope, entendeu? Não tinha, a televisão tinha minuto a minuto, bicho, você caiu o Ibope, um minuto você já começava a se preocupar porque que caiu, você sabe que no próximo minuto vai subir, era uma puta paranoia, isso na década de 90, faz tempo pra caramba, era preto e branco o Ibope, era um negócio horroroso. Então, na real, não é tanto uma questão, acho que vale a pena a gente separar as coisas, não é tanto uma questão tecnológica, mas é uma questão de modelo de negócio. Se você depende da publicidade, fudeu, você vai depender de audiência. É isso, não tem o que fazer. Na hora que você depende de publicidade, você vai depender de audiência. Se você quer ir atrás da audiência, lamento informar, mas você acaba tendo que arriar as calças. Não é uma conclusão. Por que a BBC é legal? Porque a BBC é pública e você não se pauta para a audiência. Ponto. Eles cagaram para a audiência. E aí, você quer uma TV pública? Nem todo mundo quer. Então não é tanto uma questão técnica, acho que vale a pena a gente ter abrir um pouco mais a perspectiva aí, perceber que isso é um corolário, uma consequência inevitável do modelo de receita. Perfeito, é verdade. Não, me ajudou bastante, René. Ah, que bom, cara, que bom, fico feliz. Estava enxergando, eu já não enxergava tão apocalíptico assim, mas quando eu conversei contigo agora eu percebi que eu estava sendo um pouco apocalíptico, mas realmente a internet não é tudo, né? Não. Realmente O que você quer fazer? O que você quer fazer com esse material? Eu gravei em áudio, gravei em vídeo, gravei em tudo. Você quer que eu te mande, que eu disponibilize? Você tem aí? Eu posso eventualmente publicar isso em algum lugar? Sim, não, talvez, porque afinal a tua imagem também. Você que sabe. Pode publicar à vontade. Eu gostaria se conseguisse esse áudio, eu gostaria. Eu vou colocar no Dropbox. Eu coloco tudo. Perfeito, que eu vou. Diga. Eu vou descrever depois toda essa entrevista que a gente fez. Tá bom. Vou descrever todo o meu trabalho e vai ficar presente lá. Tá legal, bacana. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse material todo, vou comprimir e te publico de alguma maneira. Falou, querido? Perfeito, pode usar. Bárbaro. Não tem problema nenhum. René, só um último ponto. Eu quero fazer uma breve descrição tua no trabalho. Que merda. O que eu coloco sobre ti? Eu posso pegar no teu LinkedIn? Pega no meu LinkedIn, tá bom. Se você quiser, te mando também uma coisa. Eu sempre falo a mesma coisa. René, 50 anos, 19 anos no mercado interativo, trabalhou em grandes empresas, blá, 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 Microsoft o diabo, e também tem lá os seus canais, Roda Visa, Usina, então é o que eu faço. Eu te mando isso por escrito. Tá, mas se quiser, pode pegar do LinkedIn. Pode pegar do LinkedIn. Manda. Tá, então eu guardo no Dropbox o vídeo. Isso. Se mandar ou o áudio, faz. E uma última pergunta minha, mas uma curiosidade própria minha.
Tá. O que são aqueles passarinhos nos vídeos do YouTube? Na verdade, a história é a seguinte. Eu não detesto ficar sozinho, mas eu tenho ficado muito sozinho, né? Fazendo essas coisas de consultoria, é muito chato isso. O que eu faço? Para não ficar muito silêncio, tem um site que chama noisely.com. Ele gera ruído de fundo. Então eu fico o tempo inteiro com esses barulhos de passarinho, de água, tal, só para não ficar muito silêncio. Então na hora que eu gravo o vídeo aparece a porra. Aqui não tem tanto passarinho não, eu moro em São Paulo. Passarinho é de mentira. É de mentira. Eu vi que tava uma hora para outra nos vídeos começou a aparecer os passarinhos de fundo. Pois é. Eu vou cantar Eu Quero Uma Casa no Campo da Elis. Não, eu não quero uma casa no campo. Ela só é passarinho de mentira mesmo. Então tá, René. Falou, obrigado pelo teu tempo. Imagina, foi um prazer. Conta comigo o que você precisar. Tá bom? Tá ok. Abraço. Aguardo do ouvido. Se quiser publicar, pode publicar à vontade. Falou, abraço, querido. Tchau, tchau.